Pessoal, boa noite. Uma leitura final aqui do finalzinho do livro do Ávila. Só para a gente ver, vocês vão ver que são todas coisas que a gente já estudou no livro do Elon, mas que eu quero fazer um videozinho final aqui, fazendo uma leitura, já que é um outro livro, né? O livro do Ávila, do Geraldo Ávila. Eu quero fazer uma leitura aqui com vocês, tranquila, só para a gente fechar esse vídeo, e aí eu poder selecionar algumas questões, por volta de 8 questões, eu imagino, e para compor essa segunda prova, e vocês vão ficar aí até o dia 28 para poder entregá-la, tá certo? O que eu acho que é tempo gigantescamente mais do que suficiente para fazer a prova, tá? É só para dar realmente tempo de encerrar os alunos e lançar as notas antes, até no máximo dia 1/12, conforme foi pedido para a gente. Então vamos lá. Então a gente tinha parado a leitura aqui no integrabilidade das funções contínuas. Então tem aqui, teorema. Toda função f contínua num intervalo limitado e fechado AB é integrável. Essa é uma questão que a gente tinha abordado aqui no livro do Elon. Toda função contínua, f dois pontos de AB em R, é integrável. E ele fez uma demonstração aqui concisa, que eu expliquei para vocês e gravei vídeo com a explicação, e está no YouTube, está na lousa, que eu compartilhei para vocês. Então, eu vou tomar a seguinte liberdade. Eu não vou ficar lendo linha por linha a demonstração que ele faz aqui, tá? Eu tenho uma demonstração diferente aqui, tá certo, do livro do Elon. Vocês fiquem à vontade para ler e para discutir comigo por fora da aula, quem quiser, não tem problema nenhum, tá? Mas eu não vou fazer a leitura aqui, porque senão vai ficar muito cansativo, muito enjoativo, e nós já temos esse teorema discutido e demonstrado em outra aula aqui pelo livro do Elon, tá? Mas eu só começo aqui o vídeo dizendo que tem aqui de novo esse teorema com outra demonstração no livro do Ávila, tá? E já vou passar para a próxima página aqui. Ele coloca aqui essa observação, né? O teorema que acabamos de demonstrar sobre a integrabilidade das funções contínuas justifica a notação integral de A até B f de x dx, tendo em vista o seguinte: o símbolo de integral é a letra S, na forma como era usada no tempo de Leibniz, que foi Leibniz, você vê, apesar de lembrarem mais do Newton, né, como inventor do cálculo diferencial integral, a gente deve lembrar que Leibniz também foi um co-inventor ali, simultaneamente. E, na verdade, o símbolo de integral que a gente utiliza até hoje, olha só, foi Leibniz quem o utilizou pela primeira vez no ano 1675, para denotar a integral. Esse símbolo expressa a ideia de que a integral é a soma. Nota que a palavra soma, ela começa com a letra S, né? Então é um símbolo, é um S de soma. Soma das áreas f de x dx. Vamos só lembrar aqui um pouquinho, voltar aqui, né? Que a integral, que ela vem justamente de uma soma. Cada f vezes dx desse aqui é altura vezes base de um retângulo. E você está somando as áreas de vários retângulos. Aqui é a soma, que a princípio é um somatório, porque você está com uma quantidade, 1 até n, uma quantidade finita de pontos. Mas é claro que vai ser passado um limite, conforme aconteceu o refinamento das partições, esse limite ele corresponde à norma da partição tendendo a zero, como a gente viu lá. Norma da partição tendendo a zero, como a gente viu no Elon. E aí, é claro, você tem, digamos assim, como uma consequência dessa norma da partição ter que tender a zero, você tem um aumento desses pontos aqui. Esse n vai aumentando cada vez mais, a ponto de ele explodir para infinito. E aí, o sigma, esse símbolo de somatório é um sigma maiúsculo. O sigma, digamos assim, ele corresponde à letra S no alfabeto grego. Esse sigma, que seria um S aqui, vira o símbolo da integral. É isso que ele está comentando, conforme o n explode para infinito, né? Então, foi Leibniz que utilizou pela primeira vez esse símbolo, que é uma letra S, 1675, expressa a ideia de que a integral era e ainda é a soma das áreas f de x dx de uma infinidade, o n tendeu para infinito, uma infinidade de retângulos infinitesimais em base infinitesimal e altura f de x, né, e base infinitamente pequena dx, como procura ilustrar a figura 8.8, que acho que é essa aqui, ó lá. Ele colocou uma lupa, ficou legalzinho esse desenho, para indicar que, conforme na integral vai passar a norma da partição tendendo a zero, esse n vai tender a infinito. Você repara que aqui tem a fórmula da base do retângulo. Cadê? Cadê a base do retângulo? Não sei se ele fala aqui em algum momento. Acho que ele tinha falado na outra página. A base do retângulo é... Não, ele teve um momento aqui que ele é b menos a sobre
N. Cadê? Tinha uma página aqui lá no começo onde ele tinha falado. Olha lá, o ΔX é B menos A sobre N. Então, na hora que o N tende a infinito para a norma da partição tender a zero, você tem, porque lembra que a norma da partição é a maior distância entre dois pontos. Então, para a norma tender a zero, a maior distância entre dois pontos tem que tender a zero. Só que os pontos não se mexem. Então, como que você diminui a distância entre dois pontos sem mexer nos pontos? Você vai colocando mais pontos. Você vai refinando. Cada ponto que você coloca mais, aumenta um valor aqui do N. Então, conforme vai colocando uma infinidade de pontos, o N vai explodindo para infinito. B menos A está fixo, B menos A dividido por infinito tendeu para zero. No momento que tende a zero, o ΔX vira um dx. Então, quer dizer, o símbolo de integral ele tem uma coerência, é isso que ele está falando. O dx é o ΔX que tendeu a zero, por causa daquele B menos A sobre N. O S do Leibniz, lá de 1675, que ficou até hoje, é o sigma, quando o N tendeu a infinito. Né? E representa, portanto, uma soma, mas uma soma do quê? De áreas de retângulo, cuja altura é f de x e cuja base é dx, uma base infinitamente pequena. Base infinitamente pequena dx, como ilustra a figura 8.8. É notável que isso tenha sido concebido, compreendido, entendido, cerca de 2 séculos antes do trabalho de Riemann sobre a integral. Por que ele está falando essa frase aqui? Riemann foi um matemático que viveu entre 1820, 22 e 1860, 66. Ele, se não me engano, é 1822, 1866 a vida dele. Ele viveu em torno de 40, 44 anos. E o que acontece com Riemann? Eu acho que é 1826, 1866, algo assim. Ele vive, portanto, no meio do século XIX, no meio dos anos 1800. E ele foi o cara cujo trabalho formalizou rigorosamente essa noção de integral que a gente tem aqui. Né? Um homem que viveu entre os anos 1820 e 1860. Quando você vai ver os trabalhos de Leibniz e de Newton também, eles estão na época de 1670 e poucos, ou seja, quase 200 anos, cerca de 2 séculos antes. Quer dizer, isso eu gosto de notar essas coisas pelo seguinte. Isso você veja que, apesar de Leibniz e Newton apesar do fato de que eles não tinham rigorosamente demonstradas todas as coisas de derivada e integral na frente deles, eles nem sabiam como demonstrar isso, eles já tinham entendido o funcionamento básico das duas operações, tanto da operação de derivação, que a gente viu antes, foi até matéria da P1, como também da operação de integração que a gente estudou agora pelo Elon e estamos agora dando uma lida no Ávila. Eles criam, portanto, estabelecem as regras fundamentais e interpretam corretamente, do ponto de vista geométrico, a derivada como inclinação da reta tangente, a integral como uma área. Eles fazem tudo isso já nos anos 1600 e tanto. Porém, os caras, depois do trabalho deles publicado, os caras vão estudando, os outros matemáticos, físicos, e esse pessoal todo vai estudando, e cálculo diferencial integral, eu penso que foi estudado até por filósofo, por gente da filosofia da matemática, querendo ver o conceito, como é que faz o uso do infinito e do infinitésimo, infinito e infinitésimo, dentro desses conceitos de derivada e integral. E aí o que acontece? Naturalmente o pessoal vai pegando, que nem num queijo que tem furos, né? Vai achando os furos ali no queijo, vai achando os pontos que precisariam ser melhor amarrados, né? Porque estavam meio soltos, então tinha uma série de problemas. Questão de limite, por exemplo. Né? A própria noção de limite, que fundamenta tanto a derivada quanto a integral, essa noção que a gente aprende aqui no curso de análise, o limite de uma função f de x é igual a L, quando dado um epsilon maior que zero, existe um delta maior que zero, tal que módulo de x menos a é menor do que delta, e maior do que zero, isso implica que o módulo de f de x menos L vai ser menor do que epsilon, então a gente pode dizer que o limite para x tendendo a da f de x da L, esse negócio com os epsilons e deltas que a gente fala, isso não tinha pronto, mas não tinha mesmo na época de Newton e Leibniz, isso já é coisa do século XIX, é coisa dos anos 1800, de 200 anos depois. E você veja, não sabiam fazer direito o limite, era uma noção praticamente intuitiva de limite que Newton e Leibniz tinham. E, no entanto, isso não os impediu de criar, não é de resolver um exercício de cálculo que não impediu, não os impediu de criar, de inventar o cálculo diferencial e integral que é usado do jeito que eles faziam, até com a mesma notação, até hoje.
Então, eu gosto sempre de lembrar isso para dizer o seguinte: toda essa questão do rigor das demonstrações, que tem muito em matemática, toda aula, toda matéria, todo livro é sempre cheio de demonstrações, elas são importantíssimas, claro, porque elas são o fundamento realmente da matemática, elas fundamentam o conhecimento matemático. Porém, você tem que prestar atenção numa coisa. Geralmente, as demonstrações elas não têm a ver com o começo das coisas em matemática, né? O plano cartesiano, a geometria analítica, não saiu de uma demonstração. O cálculo diferencial integral não saiu de uma demonstração. Não tinha demonstrado a noção de limite, não tinha demonstrado o teorema fundamental de cálculo, e os caras já estavam calculando derivada integral. As matrizes, por exemplo, não saíram de uma demonstração. Certo? Então, a gente poderia dar um exemplo de uma coisa que veio de uma demonstração, sem ser a própria demonstração, e sem ser a certeza do resultado que ela demonstrou. Que às vezes o resultado já está sendo usado, mesmo sem ter a demonstração. Mas ela dá aquela certeza, que é fundamental. Mas será que tem mais alguma coisa que talvez venha? Bom, às vezes, ao fazer uma demonstração, você pode criar uma nova técnica ou, de repente, desabrochar uma nova teoria. Eu não estudei muito profundamente isso que eu vou falar agora, mas eu tenho a impressão de que o nascimento, por exemplo, da teoria dos grupos em álgebra está fortemente relacionado com a demonstração que Évariste Galois deu da irresolubilidade do polinômio de grau 5 por radicais. Então, aí talvez seja um exemplo de uma demonstração. Ele estava trabalhando aquela demonstração da irresolubilidade do polinômio, e dali vem a teoria dos grupos. Mas eu não posso falar muito sobre isso porque eu não estudei muito. Tá? Mas muitas vezes a teoria toda desabrocha e começa o pessoal a usar tudo aquilo e você não tem muita coisa de fundamentação demonstrada. É o caso aqui. Isso tudo que eu estou falando para mostrar para vocês o porquê dessa frase. É notável que isso tenha sido concebido, toda essa noção correta aqui da integral, cerca de 2 séculos antes do trabalho de Riemann sobre a integral, que foi o trabalho que explicou mais rigorosamente isso tudo aqui. Tanto que a integral, apesar de ter sido criada por Newton e Leibniz, ela não é chamada de integral de Newton e Leibniz, ela é chamada de integral de Riemann. É justamente por causa, é uma homenagem a ele, por ele ter finalmente fundamentado todas as coisas ali. Uma aplicação interessante e muito útil dessa maneira intuitiva de conceber a integral como soma de infinitos elementos infinitesimais é o princípio de Cavalieri, que o leitor muito provavelmente tenha visto nos seus estudos de cálculo e que repetiremos aqui no caso de volumes. Isso aqui vou pular, isso aqui é cálculo, tá? Depois vocês fiquem à vontade para ler, por uma questão de tempo. Se a gente tivesse mais tempo até 15 de dezembro, que não é o caso, daria para fazer isso aqui com calma, mas como a gente tem que fechar tudo até dia 1, eu já vou passar aqui por propriedades da integral, que a gente viu também no ELO. Há várias propriedades da integral que o leitor deve ter visto em seus estudos anteriores de cálculo. Vamos lembrar algumas delas aqui. Né? Seja f uma função contínua, no intervalo limitado e fechado, e seja c um ponto interno, ponto interior desse intervalo. Então, isso aqui a gente discutiu lá no ELO, né? Integral de, fizemos da demonstração, está no vídeo, está na lousa. Integral de a até b fx dx igual integral de a até c mais integral de c até b. Tá? Então, estou passando rápido, assim como eu falei, é só um vídeo de uma leitura assim para fechar, para ver que não tem nada demais. Né? Aí tem a questão das definições, que lá no Elon ele chama de convenções. Integral de a até a f de x dx é zero, e integral de b até a é menos integral de a até b. Aí com essas convenções, você nem precisa, aí você pode ter esse teorema que ele falou antes aqui, com essas convenções que ele fez ali, com essas definições, você pode ter esse teorema aqui para qualquer A, B, C, não necessariamente nessa ordem, porque o C sendo ponto interior, você tem que ter A menor do que C, menor do que B. Aí lá no Elon eu expliquei que com aquelas convenções ali da próxima página, não precisa estar nessa ordem, A menor que C, menor que B, pode estar em qualquer ordem, o teorema vale do mesmo jeito, sem você mudar o enunciado. Tá? Bom, teorema fundamental do cálculo, foi discutido e demonstrado lá no Elon também. Vamos dar uma passada aqui. O cálculo de integrais através das somas de Riemann é bem complicado. Você toda hora tem que falar daquele negócio de partições e tudo mais. É um negócio difícil, norma de partição tendendo a zero e tal. Mesmo em caso de funções muito simples, como x e x quadrado. É por isso que nos cursos de cálculo, calculam-se integrais em termos de primitivas. Né? Sempre a gente tem aquela coisa quando está calculando uma integral, em cálculo e em física também, em qualquer lugar, né? Integral de f de x dx, qual é a primeira preocupação do aluno, de qualquer pessoa? Precisamos achar uma função, geralmente chama de f de x, que derivando f de x, dá f de x, é a primitiva.
E aí o que acontece? Essa função, você usa essa fão para calcular a integral de A até B, porque a integral vai ser fão de B menos fão de A. E isso é um conhecimento que vem imediatamente do teorema fundamental do cálculo. Né? Por isso que nos cursos de cálculo calculam-se integrais extremamente primitivas, um procedimento que é consequência do 8.12, que é justamente quem é 8.12? O teorema fundamental do cálculo, considerado adiante. Antes ele vai demonstrar esse teorema da média aqui, né? Através da fórmula 8.9. Olha lá, fórmula 8.9 que ele está falando, está na próxima página, vamos ver aqui, ó. Cadê a fórmula 8.9? Não sei. Não sei onde é que está essa fórmula aqui. 8.9, 8.9. Cadê a 8.9? Acho que eu... Ah, tá aqui, ó. Olha lá. Tá vendo? Olha lá. Basta conhecer uma primitiva de... que ele vai explicar aqui ainda direitinho o que é primitiva, né? Mas o que acontece? Você, olha lá, a integral de A até B, f de t dt, virou gzão de B menos gzão de A. Né? E o que acontece com essa gzão? Qual é a relação dela com a f'? A relação é que, se você derivar a gzão, vai dar o f'. Né? Mas ele vai explicar depois isso aqui melhor. Né? Porque veja só, a diferença entre a g e a f é apenas uma constante. G, por que eu estou falando que derivando a g da f? Porque depois a gente vai ler com calma aqui, mas já dá para você ver por essa fórmula que a g é igual a f mais uma constante, é só uma constante a diferença. E ele está dizendo aqui que a derivada da fão é o f'. Então, com certeza, a derivada da gzão vai ser o f' também, porque na hora que você derivar a gzão, vai derivar aqui, e a derivada da constante vai dar zero, g' vai ficar igual a f' e vai acontecer aquilo que eu falei. Né? Bom, mas vamos voltar aqui para onde a gente estava antes. Então, teorema da média, seja f uma função contínua num intervalo limitado e fechado, AB. Emão o mínimo e o máximo de f nesse intervalo aqui. Então, existe um número czinho, tal que integral de A até B, f de x dx, é f de c, b menos a. É como se quase isso aqui é uma... Me fez lembrar um pouco o teorema do valor médio, mas chama teorema da média, o teorema do valor médio com derivadas. Né? Quer dizer, existe um ponto no intervalo AB para uma função contínua, existe um ponto que se eu fizer um retângulo, que a altura é f naquele ponto, e a base é todo o intervalo AB, a área desse retângulo dá igualzinho à integral. Olha que interessante, é praticamente um teorema do valor médio para integrais. Né? Olha só, eu sei que eu estou dando aqui um nome nada a ver, mas se a gente for colocar na forma de... cadê minha caneta? Está aqui. Se a gente for colocar aqui, tentar fazer uma representação, um desenho para esse teorema da média, é mais ou menos o seguinte, ele está imaginando uma função contínua num intervalo AB então vamos colocar aqui uma função contínua. Imagina que a função faça aqui assim. Ela começa aqui e faz um negócio mais ou menos assim. Beleza. Ela está contínua aqui no intervalo AB. Vem até aqui o BV, começou no A, foi até o B, é uma função contínua. Se eu for calcular a integral, eu vou estar interessado em toda essa área aqui. Né? Em toda essa área aqui. Toda essa área aqui seria o correspondente à integral. Vou colocar aqui. Correspondente à integral. Então, está aqui. Quer dizer, essa área aqui se você for calcular exatamente, essa função aqui for o f de x contínua no intervalo AB, então essa área roxa aqui, a integral exatamente de A até B, f de x dx. Porém, o que o teorema está dizendo? Existe um ponto C pertencente a esse intervalo AB, tal que essa integral, que é essa área aqui, vai ser igual, exatamente igual, ao f de C vezes B menos A. Note que B menos A, então isso aqui é uma área de um retângulo, B menos A é quem? É esse comprimento aqui. Esse comprimento é B menos A. E o C? Bom, não sei em que, vamos dizer, sei lá, vamos supor que o C esteja aqui. Vamos supor que esse aqui seja o C. Então, cadê o F de C? O F de C está aqui.
Esse aqui seria o F de C, quer dizer, o F de C é essa altura aqui, certo? O F de C é essa altura aqui. Então, isso aí forma um retângulo. Quer dizer, ele pegou um retângulo aqui, né? Um retângulo que tem essa base e essa altura aqui. Vai ficar um negócio mais ou menos assim. Pum, pum, pum. O teorema diz que numa função contínua vai sempre ter esse ponto C, que a área desse retângulo fica igual à integral. Interessante, né? Teorema da média. Esse aí eu não me lembro do Elon ter chamado a atenção para isso, por isso que eu estou explicando mais pausadamente. Né? Demonstração. Vamos colocar aqui, eu não coloquei o título, né? Teorema da média. Teorema da média. Parênteses, Ávila, página 204. 206. Página 206 do Ávila. Página 206. Então, o teorema diz o seguinte: F dois pontos de AB em R, de AB em R contínua, existe um Czinho pertencente a AB, tal que existe Czinho pertencente a AB, tal que isso aqui acontece. Tal que isso aqui acontece. A integral fica igual ao f de c vezes b menos a. Seja um f uma função contínua no intervalo limitado e fechado a b, eminho e mão o mínimo e o máximo de f, respectivamente. Assim, eminho e eu não escrevi isso aqui, né? Mas tudo bem. Eu escrevo na demonstração. Então, existe um número c pertencente a i, tal que... Demonstração. 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 Como os valores de f estão compreendidos entre eminho e mão, então vamos colocar aqui, sejam eminho igual o min da função f de x para todo x pertencente a AB, e seja emão igual ao max de f de x, para todo xzinho pertencente a AB também. Xzinho pertencente a B, xzinho pertencente a AB. Então, resultado. Ponto final. Né? Então, ele diz aqui o seguinte: como os valores de f estão compreendidos entre m, eminho e emão, é claro que qualquer que seja a soma de Riemann que se considere, valem as seguintes desigualdades. Então, vamos primeiro escrever, né? Antes de escrever essa desigualdade dele aí, vamos escrever o seguinte. Então, se isso aqui é verdade, ocorre que mzinho é menor ou igual que f de x, que é menor ou igual que emão, para todo xzinho pertencente a AB. Valem as seguintes desigualdades. Né? Bom, aí ele diz que vale as seguintes desigualdades. Né? O que é a soma de Riemann? A soma de Riemann, você tem a partição com os pontos xi e tem a partição pontilhada, tem os pontos xi entre os xis. F de xi é a altura do retângulo, delta de xi é a base do retângulo. Então, uma soma de Riemann dessa aqui, ela deve ser interpretada geometricamente como essa figura aqui. Vou mostrar aqui uma figura para ilustrar, né? Opa, está na outra página ainda. A soma de Riemann é essa figura, cadê? Essa figura aqui. Essa aqui seria uma partição com muitos pontos, né? Mas a partição pode ter menos pontos. Aí a figura melhor, acho que está no livro do
no livro do Elon, a partição com menos pontos, que é essa figura aqui. Cadê? Aqui. Essa aqui. É claro, essa aqui é uma soma inferior, porque os pontos que se estão pegando justamente aqui os mínimos, né, da função. Essa aqui seria uma soma superior com os pontos que se pegando os máximos da função em cada intervalo. Mas poderia ser um ponto intermediário aqui também, nem mínimo nem máximo. Tá? Ficaria uma figura mais ou menos assim. Ou seja, por que vale essa desigualdade aqui que ele escreveu aqui? Cadê a desigualdade? Vamos voltar lá. De soma de Riemann, menor ou igual que não sei quanto, maior ou igual que não sei quanto. Cadê? Opa, passei. Aqui. Da onde o cara tira essa desigualdade? Bom, uma soma dessa aqui vai ser maior ou igual do que eu pegar o mínimo da função, que é o eminho, e multiplicar por b menos a. Mínimo da função é o menor valor aqui, vezes b, é esse valor aqui, o mínimo, essa altura. Vezes b menos a é isso. Então pegou um retângulo aqui embaixo. Ele é menor ou igual do que uma soma qualquer de Riemann como essa aqui, ou como essa aqui. Que por sua vez é menor ou igual do que se eu pegar o máximo, que é esse tanto, e multiplicar por b menos a, que é um retangulão maior. Então fica um retangulinho menor ou igual do que essa soma, que é menor ou igual do que um retangulão maior aqui. Essa que seria a interpretação gráfica do que ele está falando aqui. Eu consigo aceitar bem isso aqui. Quer dizer, claro que tem que dizer para uma partição, né? Qualquer que seja a soma de Riemann que se considere, várias, quer dizer, qualquer que seja a partição. Né? Porque tem o igual. Se você considerar uma partição muito pequena, tem só 2 pontos, o A e B, aí fica igual. Tá certo? Dependendo de onde você pega o xi. Você pega o xi no mínimo, aí vai ficar igual. Ou você pega o xi no máximo da função, ela vai ficar igual a esse, maior que esse. Mas aí você começa a colocar mais pontos. Aí ela vai começar a crescer em relação a essa e vai começar a diminuir em relação a essa, né? Mas sempre fica intermediário. Então, eu vou escrever assim, qualquer que seja a partição, qualquer que seja a partição pontilhada, né? Porque tem os xis também. Qualquer que seja a partição pontilhada, que seja a partição pontilhada, P estrela, né? O que seria essa P estrela? Ela tem os pontos xi e os pontos xi, como eu falei, né? Seria assim, xi menos 1 menor ou igual que xi, que é menor ou igual que xi, para i indo de 1 até n, temos o mínimo da função vezes b menos a, menor ou igual que a soma de Riemann feita em cima dessa partição, que seria somatório de igual a 1 até n, de igual somatório de i igual a 1 até n, f de xi delta xi, que é menor ou igual do que emão vezes b menos a. Interessante. Mas e daí? Daí o seguinte, passando ao limite para n tendendo ao infinito, a soma de Riemann vira integral. Né? E isso aqui não altera nada, porque isso aqui não depende do nzinho. Né? Passando o n tendendo ao infinito, fazendo n tendendo a infinito, obtemos 2 pontos. mb menos a, mzinho b menos a, menor ou igual que a integral de a até b, f de x dx, que é menor ou igual que emão b menos a. Ponto final. Legal, até aí estou compreendendo. E aí, o que ele vai falar aqui para cima? Ele vai dizer o seguinte, pelo teorema do valor intermediário, f assume todos os valores no intervalo mzinho emão. Esse teorema, eu até tinha deixado outro dia aberto aqui o capítulo 7 do Elon, eu acho que, pena que eu fechei aqui, ele diz exatamente isso, a função contínua no intervalo fechado e limitado, qualquer valor que você pegar entre o máximo e o mínimo dela no eixo y,
existe um valor no eixo x que dá aquele valor que você pegou. Né? Se não me engano, ele chama de Dzinho lá no enunciado. Né? Ele chama de Dzinho, quer ver? Peraí que aqui é álgebra linear. Deixa eu abrir aqui rapidamente. Capítulo 7. Aqui. Só para mostrar ali para vocês que não tem mistério nenhum. Eu acho que é a página 96 que ele está, se não me engano. 76, não. Não, 96 não, 78. Teorema do valor intermediário, olha lá. Se eu pego um D entre f de A e f de B, você pode imaginar, aqui ele não diz isso, mas você poderia imaginar que esse aqui é o mínimo que a função atingiu, foi o f de A, o máximo que ela atingiu foi o f de B. Você pega um valor entre os dois. Então existe um C em AB, tal que f desse C dá justamente o D que você pegou. Tá? Então, veja que a função precisa ser, para ter o teorema do valor intermediário, ele pegou uma f contínua definida no intervalo fechado. Então, é justamente o nosso caso aqui, uma f contínua no intervalo fechado. Então, pode aplicar o teorema do valor intermediário? Claro que sim. Pelo teorema do valor intermediário, f assume todos os valores do intervalo mzinho até m. Esse intervalo não está no eixo x, está no eixo y. Né? De sorte que existe um número c pertencente a i, tal que o f de c dá igual a isso aqui. Quer dizer, ele pegou... Olha só que interessante isso aqui. Ó. Aqui, antes de escrever isso, acho que vale a pena a gente fazer uma conta aqui na lousa. Esse negócio aqui, se eu dividir por b menos a, porque b menos a é um número positivo. Se eu multiplicar ou dividir por ele, não muda o sentido da desigualdade. O b é maior do que a, b menos a é maior que zero. Né? Como b menos a é maior do que zero, isso implica que, dividindo por b menos a dos três membros, fica m sobre b menos a dividido por b menos a, cancela. Fica só o mzinho. Menor ou igual. Aí aqui fica dividido por b menos a, que é a mesma coisa que multiplicar por 1 sobre b menos a. Integral de a até b, olha isso, f de x dx, que é menor ou igual, aqui também foi dividido por b menos a, cortou, emão. Então você acabou de pensar o seguinte, olha, esse número, isso aqui é um número, é o valor mínimo da função no intervalo AB. Esse aqui é um número, é o valor máximo da função no intervalo AB. Esse é um número, que é a integral, é essa área, vezes 1 sobre b menos a, e é um número que está maior ou igual que esse, menor ou igual que esse. Então a gente pode imaginar que esse aqui é um número D, né? E ele é um D que está maior ou igual que mzinho, menor ou igual que mzão. Ok? Então, o que acontece aqui? Pelo teorema do valor intermediário, pelo teorema, ou seja, né, isto é, que é aquilo que ele falou lá no texto dele ali no livro. O D pertence, como ele está maior ou igual que... Não, desculpa, aqui é mzão. Aqui é mzão. Aqui é mzão. Como o D está maior ou igual que um, menor ou igual que o outro, então ele pertence a esse intervalo. Ele pertence a esse intervalo. Que é o intervalo mzinho, vírgula, mzão. Tá lá, ponto final. Pelo teorema do valor intermediário, o que vai acontecer? Existe alguém dentro do intervalo AB, tal que seria um Czinho, né? Existe um Czinho pertencente, aí como é que ele escreveu aqui? Pertencente a I, pertencente a AB, tal que o f de C dá esse número D, que é esse número aqui. Tal que f de C é igual a D. Isso é equivalente a escrever f de C igual a 1 sobre B menos A, 1 sobre B menos A, vezes a integral de A até B, f de x dx, que é equivalente a você escrever, passa o B menos A para lá, multiplicando, integral de A até B,
f de x dx igual a f de c vezes b menos a, igual a f de c vezes b menos a. Ponto final. Então tá lá. Bom, isso aqui fechou o teorema, né? Daí segue o resultado desejado. Eu já até escrevi aqui o resultado igual está no enunciado, né? Deixa eu até passar um traço aqui. Fechou esse teorema da média, que ele chama. Esse eu estou fazendo assim com calma na lousa, porque é uma coisa que eu não me lembro de ter aparecido no Elon isso aqui. E é um teoreminha interessante. Teoreminha da média. Aí o que acontece? Observe que essa igualdade 8.5 é justamente essa aqui do enunciado, que eu acabei de escrever aqui na lousa. Né? Desculpa, desigualdade não, essa igualdade 8.5 permanece válida mesmo que B seja menor do que A, pois isso implica mudanças nos sinais nos dois membros da igualdade. Bom, aí depois você reflete sobre isso. Em se tratando de uma função f maior ou igual que zero, 8.5 e 8.6, 8.5 e 8.6 tem interpretações geométricas simples e interessantes. Como a integral representa a área sobre o gráfico de f, a desigualdade 8.6 significa que essa área está compreendida entre áreas de dois retângulos. São aqueles retângulos que eu indiquei para vocês aqui nessa figura. Um retângulo que a altura é o mínimo e a base é o b menos a, e um retângulo que a altura dele é o máximo e a base continua sendo b menos a. Quer dizer, o valor da integral ele está entre esse retângulo mínimo, vamos dizer aqui, e o retângulo máximo que está passando lá em cima. O valor da integral está entre os dois. Né? Então, as desigualdades 8.6, essas aqui, já com a integral, significam que essa área, a área representada pela integral, está compreendida entre as áreas de dois retângulos. ABCD, ABF. Aqui ele fez uma figura para explicar, né? O AB CD é o retângulo máximo e o ABF seria o retângulo mínimo no gráfico dessa função aqui. A integral seria essa areazinha aqui, né? O eixo X está aqui embaixo. Então, esse retângulo aqui seria só um pedacinho da área, porque faltou todo esse tanto, e o outro retângulo pegou toda a área e mais um tanto que está aqui fora. Né? Tudo bem. De mesma base B menos A e altura mínima ou altura máxima, Mzinho e Mzão, respectivamente. Figuras 8.11a e 8.5 significa que a referida área é igual, 8.5 já é a igualdade aqui, né? Ela significa que a área, que é a integral, é igual a um retângulo que tem uma certa altura f de c, então digamos que o c está aqui, altura f de c, e a base b menos a. Então essa área aqui desse retângulo bate com a área toda aqui de baixo. Quer dizer, ele estoura um pouco para o lado de cá e fica um pouco menos para o lado de cá, mas isso forma um balanço, e que, quando você vai ver, o retângulo cobriu essa área toda aqui. Bom, teorema fundamental do cálculo. Seja f uma função contínua no intervalo AB. Então, a função f, definida por f de x igual a integral de a até x f de t dt, é derivável nesse intervalo. E essa função é função definida por uma integral. Ele até fez uma seção aqui para frente, para falar um pouquinho lá, funções definidas por integrais. Integral, opa, faltou um parênteses aqui. Integral de 0 até x, aí fica uma expressão em termos de t. Quer dizer, quando você fizer a integral, vai sumir a variável t, vai sobrar uma variável x. Então, isso aqui é um f de x. No caso, x à quarta menos x ao quadrado mais x. Né? Integral de 1 até x, 1 sobre t ao quadrado dt. Você faz a integral, vai ter número, vai ter letra x, some a letra t, que é variável muda de integração, sobra a letra x, é um f de x. Né? Então, quer dizer, no primeiro curso de cálculo, o estudante aprende a calcular certas integrais de funções dadas em termos de funções. Quer dizer, mas são muito poucas as funções que podem ser efetivamente integradas. As integrais da grande maioria das funções ficam apenas indicadas, visto não poderem ser efetuadas. Quer dizer, às vezes tem isso também, você define uma função. Aqui no caso ele definiu a função por uma integral, mas não precisava. Você calcula a integral, já tem a f de x aqui.
Agora, ele está lembrando que certas funções são definidas por integrais e nem dá para você calcular integral ou é muito difícil, né? Então, olha lá, são muito poucas funções que podem ser efetivamente integradas. As integrais da grande maioria das funções definidas por integrais ficam apenas indicadas, visto não poderem ser efetuadas em termos de funções conhecidas. Tá? Então, é uma coisa interessante, mas ele deixou para falar isso aqui depois lá do teorema fundamental do cálculo. Ele até dá uns exemplos aqui, ó, log de x é um exemplo de uma função, que é o ln de x, na verdade, né? Logaritmo natural, é o ln de x, é integral de 1 até x, 1 sobre t dt, para todo x maior que zero. Né? O log nada mais é do que a área de 1 até... O log de um número x, ele é a área de um número x... isso aqui seria de um número x maior do que zero. Deixa eu pensar aqui um pouco. Maior do que zero, porque se você colocar um número menor do que 1, essa integral aqui fica negativa. E aí, realmente, o logaritmo de números entre 0 e 1, ele é negativo, né? Depois para frente de 1, a integral já fica positiva e o log realmente é positivo. Né? Uma outra função de importância fundamental em probabilidade estatística, distribuição normal, né? Integral, a fisão de x é 1 sobre raiz de 2π, integral de menos infinito até x e elevado a menos t quadrado dt. Certo? Então, só para antes da gente continuar ali o teorema fundamental do cálculo, que ele está falando aqui na página, nessa página aqui, ele já meteu aqui, isso tinha aparecido aqui no Elon também, CAP 11, né? Vamos comparar ali com o teorema fundamental do cálculo do Elon aqui, que a gente viu. Olha lá. Também tinha f de x igual, só que ele ainda colocou uma constante aqui. Integral de a até x f de t dt, função definida por uma integral, né? Cuja derivada dá o f. Tá com o enunciado um pouco diferente, mas é o teorema fundamental do cálculo aqui nos dois. Né? Aqui no caso ele colocou f de x igual a integral de azinho até x f de t dt. Seja f uma função contínua no intervalo ab, f. Então a função f definida dessa forma, definida por uma integral, é derivável nesse intervalo, e a sua derivada do f vai dar justamente o f que está aqui dentro da integral. Tá? Vamos ver se a demonstração aqui é muito longa e complicada. Vamos ver. Ele usa o teorema da média. Olha só que interessante. Não, tranquilo. Dá para a gente dar uma... Vamos dar uma olhada aqui nessa demonstração aqui desse teorema fundamental do cálculo. Vamos dar uma olhada aqui. Vamos ver como é que acontece. Primeiro vamos escrever o enunciado dele aqui. Teorema fundamental do cálculo Ávila. Teorema fundamental do cálculo Ávila. Então ele colocou o enunciado da seguinte forma, né? Ele colocou f dois pontos de AB em R, uma função contínua. F dois pontos de AB em R, função contínua. Seja f de x igual integral de azinho até x, f de t dt. F é derivável e sua derivada é o f. F de x é derivável em AB, e sua derivada é f igual a f. Tá? Bom, demonstração. Vamos fazer na outra página aqui. Demonstração. Aqui. Vamos dar uma olhada para ver a linha de raciocínio aqui desse Ávila. Ele começa dizendo o seguinte:
Supondo primeiro que x seja ponto interior ao intervalo AB, comecemos com essa identidade. Seja x pertencente ao intervalo aberto, AB. Ou seja, x é ponto interior. X é ponto interior de AB. Ponto final, então. Então, vamos ver o que ele escreveu aqui. Então, é o seguinte. Fão de x mais h menos fão de x é igual, bom, pela definição aqui, integral de ax mais h, f de t, tá certo, é fão de x mais h, menos fão de x, é só copiar, integral de a até x, f de t dt. Juntou as duas pelo teorema, né, que ele tinha passado antes. Porque isso aqui você inverte, fica integral de x até a, joga para o lado de cá, uma é de x até a, outra é de a até x mais h. Então fica uma integral só de x até x mais h. Isso é aquele teoreminha que ele tinha passado antes para a gente aqui. Né? Vamos ver aqui, vamos relembrar. Relembrar é viver. Aqui, ó, teorema 810. Né? C é ponto interior, integral de a até c mais integral de c até b, mesmo integrando, você junta as duas integrais numa integral só de a até b. Então, fechou. Aqui eu entendi essa primeira passagem da demonstração, para mim está perfeito. Né? Vai ficar assim. Fão de x mais h menos fão de x. Você vê que ele está... Mas para que fão de x mais h? Está tentando... Provavelmente ele vai passar um dividido por h aqui, fazer o h tender a zero, isso aqui vai virar uma derivada. Né? Fão de x mais h menos fão de x, mas depois a gente vê ali na próxima página como que ele vai fazer isso. Pela definição da fão, isso aqui vai ser integral de a até x mais h, f de t dt. Aqui tem um sinal de menos, aqui tem um sinal de menos. E aqui você vai ter fão de x, pela definição dela, integral de a até x, f de t dt. F de t dt. Então, o que, que acontece? O que acontece é o seguinte, igual, inverteu essa aqui, muda o sinal. É aquela convenção que o Elon falou e que ele falou aqui no Ávila como definição. Inverteu, muda o sinal, vai ficar, vou escrever primeiro essa, integral de x até a, só que agora não mais com sinal de menos, com sinal de mais mesmo, f de t dt, mais, essa aqui já estava com sinal de mais, integral de a até x mais h, f de t dt. Resultado, junta as duas, você fica com integral de x até x mais h. Integral de x até x mais h, f de t dt. F de t dt. Então, f de x mais h menos fão de x é igual a isso aqui, ponto final. Batemos aqui na mesma igualdade que ele. Resultado. Pelo teorema da média, olha só que interessante. Teorema da média que a gente acabou de ver antes, né? Pelo teorema da média, esta última integral, ou seja, ele está falando dessa aqui, vai ter, como f é função contínua, vai ter alguém, ela tem lá o mínimo e o máximo dela, tem alguém, digamos, entre esses dois aqui, ele chamou esse alguém de, essa última integral é igual a hf, é o que existe algum que é um ponto desse intervalo x e x mais h, entre x e x mais h, aonde a função, a integral dela é igual a h vezes f de xi. Ele está usando o teorema da média. Vamos voltar um pouquinho ali no teorema da média. Aqui, ó. Existe alguém no intervalo AB, tal que a integral de todo AB, de A até B, é igual ao f desse alguém vezes a base toda, que é de, no caso aqui era de A até B. Aqui no nosso caso,
a gente está pensando, em vez de A até B, a gente está pensando de x até x mais h. Né? X até x mais h. Então, e pelo teorema da média, daí, vírgula, pelo teorema da média, visto anteriormente, aí vamos usar a mesma letra dele, que ele usou a letra xi. Existe um xi pertencente ao intervalo x até x mais h, tal que essa integral, que é justamente a integral de x até x mais h vezes f de t dt, ficaria igual ao f de xi, vezes, em vez de ser b menos a, vai ficar x mais h menos x. Que é o b menos o a. Que, evidentemente, o x corta com menos x, sobra apenas o h. Né? Deixa eu tentar escrever um pouco menor aqui para caber. Isso aqui é igual f de xi, vezes, vamos colocar assim, x mais h menos x. Isso aqui fica igual f de xi vezes, corta x com menos x, h. Ponto final. F de xi vezes h. Só que essa integral, ela é igual isso aqui, f de x mais h menos f de x. Então, portanto, daí logo, né, logo assim, o f de x mais h menos f de x, f de x mais h menos f de x, é igual a h, aqui ele escreveu h vezes f de xi. Tanto faz, porque vai passar o h dividindo. Né? F de xi vezes h. Passando o h dividindo, vai ficar exatamente essa expressão aqui. F de x mais h menos f de x dividido por h, f de x mais h menos f de x mais h menos f de x dividido por h é igual a f de xi. Ponto final. Bom, finalmente, fazendo h tender a zero, o h tendendo a zero, isso aqui vira derivada, f''. Né? Fazendo h tendendo a zero nessa última igualdade, o xi vira x. Por quê? Porque você sabe que o xi ele pertence a esse intervalo aqui. Olha lá, xi pertence a intervalo. Se o h tender a zero, o único ponto que vai ficar dentro desse intervalo é o x. E como o xi está dentro dele, o xi tem que ser x. Observe que, note que h tender a zero implica necessariamente que o xi fica igual a x. Xi fica igual a x. Tá? Que se tende a x. Né? Que se h tende a zero, que se tende a x. Vamos colocar assim para ficar perfeito. Se tende a x. Ponto final. Perfeito. E como f é contínua, limite para x tendendo a f de x é igual a f de a, que é função contínua. Limite para xi tendendo a x, f de xi, é igual a f de x. Né? Então, como o xi está tendendo a x, a f de xi tende a f de x. Então, o h tendendo a zero implica que o xi tende a x, que por sua vez implica que o f de xi tende a f de x.
que implica que o f de xi tende a f de x, pois f é contínua. Pois f é contínua. Ok? Tá, tá perfeito por enquanto o raciocínio, né? Eu estou entendendo 100%. O que completa a demonstração de que fão de linha porque, por outro lado, o h tendendo a zero faz isso aqui virar fão de linha. Então, a hora que você fez h tendendo a zero, isso aqui vira fão linha e isso aqui vira f' de x. Então, você fica com fão linha igual a f' de x. Acabou. Por outro lado, o h tendendo a zero, ele implica que essa expressão aqui, fão de x mais h menos fão de x vezes dividido por h, ela vai dar igual a fão de linha, a fão linha de x. Fão linha de x. Então, juntando as duas coisas, né? H tendeu a zero aqui e aqui. Então, digamos assim, H tendeu a zero nessa expressão. O lado esquerdo virou fão linha, o lado direito virou f' de x. Então, portanto, temos fão linha de x, fão linha de x é igual a f' de x. Ponto final, ponto final. Olha lá. Então, provou o teorema fundamental do cálculo aqui no seu enunciado, falava que seja fão definido dessa forma, então fão linha de x é igual a f' de x. Né? Então, de certa forma, ele chegou nesse resultado. Os casos em que x coincide com A ou com B, claro que a gente tinha pego x ponto interior, né? O caso em que x igual a ou x igual a B não oferece maior dificuldade, ficam a cargo do leitor. É claro que fão linha de A e fão linha de B serão derivados laterais, à direita e à esquerda. Observe que o resultado do teorema, fão linha de x igual a f' de x, permanece válido mesmo que x seja menor do que A. De fato, a fórmula 8.8 continua válida, consequentemente, também o raciocínio que dela decorre. Então, bom, tá aí o teorema fundamental do cálculo. Tem alguma coisa aqui interessante? O funções definidas por integrais, a gente já discutiu. O primitivas, porque tem essa palavra, né, primitiva. Vamos ver o que ele vai comentar aí. Vamos ver o que ele vai comentar. Ficou legal essa demonstração aqui, eu gostei. Lembremos do cálculo que uma função f é primitiva de outra função f', se fão linha é igual a f', em seu domínio comum, que a gente está supondo que é um intervalo. O teorema fundamental do cálculo que acabamos de ver nos assegura que toda função contínua, f', dois pontos, AB, em R, possui primitiva dada por integral de A até x, f' de t dt. Por outro lado, do teorema do valor médio, segue que se a derivada de uma função é zero em todo o seu intervalo, então essa função é uma constante. Tudo bem. Em consequência, se duas funções f e g têm a mesma derivada, a gente já sabia disso antes do teorema fundamental do cálculo, até da própria definição, né? De derivada lá no começo, no capítulo 8, a gente viu que. Não, aqui ele está falando diferente, né? Não é que a derivada da constante é zero. Aqui o que ele está falando é que se a derivada da função é zero em todo o intervalo, então essa função é constante. Isso aqui é interessante. Né? Do teorema do valor médio, a gente sabe disso. Né? Por que ele está comentando isso aqui? Porque o teorema do valor médio diz que, só para fazer um rascunho aqui para lembrar, né? F' de C igual. Existe um C no intervalo, tal que F' de C é igual a F' de B menos F' de A sobre B menos A. Então, se a derivada é zero em todo o intervalo, qualquer C que você colocar aqui é zero. Então, vai ficar isso. Se isso aqui for igual a zero, então você multiplica por B menos A dos dois lados. Corta aqui, aqui continua zero. Você fica com F de B igual a F de B menos F de A igual a zero. Então, F de B igual a F de A. Né? F de B igual a F de A.
Só que você vai falar, bom, a única coisa que eu provei é que as extremidades da função aqui no A e aqui no B são iguais. A função, mesma altura aqui. Mas a função não precisaria ser constante. Mas, veja bem, aqui ele está falando que a derivada ela é zero em todos os pontos. Né? A derivada é zero em todos os pontos. Então, isso é mais forte do que dizer num ponto só. Isso vai implicar que a função é constante. Aí é algo para a gente pensar a demonstração, como é que faz. Né? Mas tudo bem, eu não quero perder tempo com isso aqui agora. Né? Do teorema do valor médio, segue que se a derivada de uma função é zero em todo um intervalo, então essa função é uma constante. Em consequência, se duas funções f e g têm a mesma derivada em todo um intervalo, então elas diferem por uma constante nesse intervalo. Vemos, assim, que basta conhecer uma primitiva de f, de fão, uma primitiva fão de f', para que todas as primitivas sejam conhecidas. Se você conhecer uma primitiva, por exemplo, fão, as outras primitivas todas elas terão apenas uma constante. A diferença entre as duas, g menos f, vai ser apenas uma constante c. Já que a primitiva mais geral é da forma g é fão de x mais c. Sendo f contínuo, uma de suas primitivas particulares é dada por 8.7, que é a fórmula da integral, né? Cadê ela aqui? A integral de a até x é f de t dt, olha lá. Integral de a até x é f de t dt. Né? Então, certo. Não, tudo bem. Uma primitiva é dada por isso. Tá. Sua primitiva geral vai ser dada então por f de x, que é essa expressão aqui que a gente acabou de ver lá, 8.7 mais c, onde c é uma constante arbitrária. Dessa expressão, obtemos a importante fórmula g de b menos g de a igual a integral de a até b f de t dt. Né? Bom, aí você teria que talvez substituir aqui, né? A hora que você substitui aqui o a, isso aqui vai dar zero, integral de a até a, vai dar g de a igual a c. A hora que você substitui o b para fazer o g de b, vai dar integral de a até b mais c. A hora que você faz g de b, que é a integral mais c, menos o g de a, que é só o c, c corta com c, sobra apenas a integral de a até b. Fácil de, a partir dessa expressão, tirar essa aqui. Bom, que eu já estou vendo que já está passando de 1 hora o vídeo, né? Segundo a qual, para calcularmos a integral, basta achar. Sim, isso aqui é direto usado no cálculo. A integral que aparece em 8.10 é chamada integral definida de f no intervalo AB. A designação é apropriada, pois o resultado da integração é um número bem definido. Já a expressão integral indefinida é reservada para a integral 8.9, para a integral em 8.9. Tá, uma integral indefinida, tudo bem. Muitas vezes também eles falam integral indefinida quando não tem aqui escrito, né? Mas aí você vai ver nos livros de cálculo, aí eles preferem usar o termo antiderivada, né? Bom, integral indefinida é reservada para a integral 8.9, devido ao fato de que ela é uma quantidade variável, função da variável x, tá? Uma integral indefinida. Além disso, ela fornece todas as primitivas de f devido à constante arbitrária c. Por causa dessa constante, o limite inferior de integração pode ser qualquer valor no domínio da função, que a derivada de f será sempre f'. Ora, a arbitrariedade desse limite inferior de integração costuma ser interpretada como a arbitrariedade da constante c. Ok. Tudo bem. É interessante notar que 8.10 não é apenas consequência do teorema fundamental, mas equivalente a ele. Tá? Tem a equivalência. O teorema fundamental na forma 8.10 é muito útil, pois permite calcular a integral conhecida primitiva g, sem necessidade de construir limites de somas de Riemann. Mas as coisas não são tão fáceis quando a integral considerada não pode ser calculada em termos de funções conhecidas, que são as funções definidas por integral. Tudo bem. Bom, eu vou encerrar esse vídeo por aqui. Era uma leitura só, não muito aprofundada, que eu queria fazer, porque esse teorema fundamental do cálculo a gente já viu no Elon, mas eu não queria deixar de discutir essa visão do Ávila com vocês, acabei de fazer isso.